aniversário. Ah, aí eu fui, fiquei lá de pena. Eu que fiquei ainda parecendo que eu era o penetra da história. Penetra mesmo. Sim, eu tô correndo pra comer muito. Tô lascada. Você pegou o celular? Chega aí, vamos pro celular. Aí, ó. Agora, não, tô pensando aqui que o vento não tá fazendo isso. O vento. Bah. Mas, se for usar a Bíblia, eu não Não. vou poder usar. Gente, minha cabeça, do nada, começa a É por causa que dura, é. É por causa que é duro. Porque tá quente, tá muito. Bora? Uai, está bom. Deixa só aberto aqui no grupo que tem a palavra, tá? Acho que tá. Vamos, vamos. Olha aí, Isadora. Senhor, meu Deus, nós te pedimos que o Senhor possa nos trazer a sua palavra hoje, que fique guardada nos nossos corações, que nós possamos aprender, entender e praticar. Senhor, obrigado pelas nossas vidas, que o Senhor continue cuidando das nossas vidas, das vidas das nossas famílias, e que sempre nos proporcione momentos assim de aprendizado. Amém. Hoje o texto é baseado em Filipenses 2, versículo 5 até o 7. Abre aí, tá lembrando não? Por isso que eu vi o óculos. Porque ela tá na máscara. 2, do 5 ao 7. Vai, a máscara tem. Não, dá outra, né? Ó, É mais do campo. Não sou mais educada, não. pronto? Versículo qual? Do 5 ao 7. Fala assim, ó. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homem, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus exaltou a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra, e debaixo da terra. Amém? Amém. O versículo hoje o texto vai falar sobre kenose, que significa esse esvazio de Deus. Como Deus se esvaziou para ser Jesus. E aí eu escrevi aqui. Hã? Fala. Continua. Fala! Não, continua. Não sei o que você vai falar, vai. Eu fiz um resumo aqui, eu queria usar ele antes, depois a gente lê lá. Kenose significa no grego esvaziar-se. Os atributos e poderes divinos. E não da sua natureza divina. Depois a gente faz lá, mas eu quero só colocar aqui porque eu já escrevi, porque fica mais fácil para a gente entender. O texto e o estudo vai falar que Deus, ele não se ele esvaziou de seus atributos e poderes, mas não da sua natureza de quem ele é. Então ele não deixou de ser Deus, ele não deixou de ser soberano. Até a palavra vai falar que quem vê Jesus vê a Deus. Então ele não deixou sua natureza divina, ele deixou seus atributos e poderes divinos. Ele deixou, se autolimitou. Deus tinha duas naturezas, a natureza humana e a divina. Jesus se esvaziou, a atitude contrária de Adão. Quando Adão... Você sabia que você não ligou? Tá ligado ali? Qual? Do na nave? É. Do na nave não sei porque não tá entrando. Aí eu botei no meu, porque aí depois a gente bate. Jesus se esvaziou, diferente do que Adão quis ser. Quando no Jardim do Éden, Deus vai falar com Adão, a serpente fala com a Eva, né? Hoje foi até isso na devocional, e ele queria ser como Deus, né? Ele queria conhecer o bem e o mal, queria conhecer
a grandeza de Deus, ser adorado como Deus. E Jesus faz ao contrário de Adão. Ele já era Deus e ele se torna a natureza humana. Ele se esvazia para que se possa andar no meio do homem, ser como homem, para que ele possa religar ao Pai. Kenose vai ser singular a autolimitação. Deus se limitando a ser quem ele era. Só que é só um resumo para a gente pegar o que está escrito ali. O que ele se limitou? A onipotência, a onipresença, a onisciência de Deus, que são atributos de Deus, que só ele tem, não é? Não é isso que a gente já falou nos outros? Ou não lembra? Sim. Lembra? Que só Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Quando ele autolimita, ele deixa de usar aquilo que ele tinha. Tá tranquilo? 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 Mas ele não perde a sua natureza divina, que é a eternidade e a santidade. Ele deixou de ser onipresente, onisciente e onipresente, mas ele não deixou de ser quem ele era. Não, ele deixou de ser essas coisas como? Quando ele vai ser, é isso, quando ele faz a kenose, quando ele se esvazia de si, Quando acontece isso aí? quando ele se torna homem. Não, mas ele continua sendo presente no importante no céu. Eu Não. acho que ele não A deixou gente de já ser. estudou isso aí, que Não. às vezes que ele foi no presente, no potente, onisciente, como Jesus na terra. Não, onipotente, onipresente, onisciente, ele se limitou a ser isso. Não, mas ele teve manifestações disso. Mas não como Jesus. Não, então como... Usando como pai, não como Jesus, ele como Jesus, é isso que está no estudo. Ele não era mais onipresente, onisciente, onipresente Onipotente. e Não, mas onipotente. então o estudo está se contradizendo, porque a gente já estudou que, inclusive tem no estudo 3 passagens, uma passagem que ele como Jesus foi onisciente, uma passagem que ele como Jesus foi onipotente, e uma passagem que ele como Jesus foi onipresente. Mas, Onisciente quando ele adivinhou o que Pedro estava fazendo, onipresente quando ele tem lá as passagens no estudo. pois é, aqui ele vai dizer que Jesus deixou os atributos de Deus, mas não deixou a sua natureza de Deus. Não, então. Ele não deixou de ser Eu acho eterno. que ele quer dizer o seguinte, não que ele deixou de ter esses Ele atributos. não deixou de ter, ele limitou. Mas ele usou. Eu acho que ele não usou tanto quanto ele poderia ter usado. Pois mas é, ele usou ele esses limitou. 3 atributos como Jesus na terra. É isso que eu estou falando, que nós significa autolimitação. Ele se limitou a usar. Assim sim. Ele não deixa de ser onipresente, onisciente, onipotente. Mas ele se limita a usar Eu isso. me lembro que a gente fez um estudo que dizia que Jesus, Espírito Santo e Deus eram a mesma pessoa, mesma por causa pessoa. dos atributos. Dos atributos de Deus. E é isso que ele está falando. É isso que o texto está falando. Que ele limitou os seus atributos. Mas ele não deixou de usar a sua natureza divina. São 2 coisas diferentes. Atributo de Deus e natureza divina. Ele não deixou de ser eterno e nem ser santo. Aqui, ó. A frase de baixo aqui que eu coloquei, ó. Ele não perdeu, mas ele se limitou. E aí limitar é diferente. Você pode ser limitado. Não, porque eu estou esperando você ir olhar aí. Você quer olhar? Não, tô preocupado. Pode continuar. Pra eu saber qual foi o capítulo. É que eu ia falar pra você abrir a Bíblia aí pra mim. Que no celular é mais fácil. Hebreus 4:15. E versículo 16. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Só o 15? E o 15, Assim, 16. aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. É isso que ele vai falar, que falou no último, não foi? Sobre o sumo sacerdote. Falou. Que ele
mesmo sendo, ele poderia ser quem nos religava, porque ele foi homem como nós. E isso é um dos pontos, que ele foi homem como nós. E que ele veio para nos religar. Abre aí 1 Pedro 1,4. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Só? Lê de novo aí. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Ele vai, no primeiro, ele se torna homem para nós sermos ligados ao Pai. E ele se torna também quem nos dá a divindade, através de Jesus, que ele vai falar aí que vai pegar a forma divina. Não, eu achei que foi no capítulo 5, a Trindade de Deus. Aí vai falar da Trindade de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Aí vai falar da de Jesus, que está lá em... Aí Jesus é reconhecido como Deus, ele tem onisciência, Mateus 9,4. Não, tudo bem, ninguém está dizendo, ele está falando que ele limitou. Não, a usar, mas ele usou. Ele limitou a usar. Mas ele usou. Sim, mas limitar não quer dizer que ele não vai usar. Não, eu tô falando assim, que o que deu a entender é que ele se limitou a usar, ele não usou a onisciência, a onipresença e a onipotência. Mas aí ele fala assim, ó, Jesus conhecido como Deus, ele tem onisciência, Mateus 9,4, então ele usou a onisciência em Mateus 9,4, a onipotência em Mateus 28,18 e a onipresença em Mateus 28,20. Mas eu acho que o que ele quis dizer foi que ele não usou todas as oportunidades que ele teve de usar. Aqui vai falar. Beleza? Beleza. Alguma dúvida disso aqui? Dessa introdução? Tranquilo? É bem simples o capítulo hoje. Então vai falar aqui, ó, no texto. Essa questão está ligada à palavra kenosis. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante a de homem e reconhecido em figura. A pergunta é, ele se esvaziou de quê? Aí vai ter 3 linhas aqui. Ele vai falar aqui, de Antioquia, afirmou que Cristo se esvaziou de ser igual a Deus, mas defendia a divindade de Cristo. Ou seja, se esvaziou de ser igual a Deus. Ele não queria ser igual a Deus. Mas se tem um problema, se ele não queria ser igual a Deus, ele não era Deus, né? Na segunda, que é a Reforma Protestante, discutiu se Cristo teria se esvaziado de seus atributos como onipotência, onipresença e onisciência, sem contudo afetar a sua divindade. A Reforma Protestante vai falar que ele se esvaziou e não usou de forma nenhuma. Tanto é que isso mesmo, que ele se esvaziou que não teria os atributos. É isso que a Reforma Protestante acredita. Então, Mas aí aqui está dizendo que a Reforma Protestante, o que eu coloquei como resumo foi limitação, e não aqui na Reforma Protestante está dizendo que ele se esvaziou dos seus atributos. São 3 linhas. Tá, mas a linha do estudo é qual? Não, a linha do estudo é que você estude. Ela não vai colocar nenhum dos 3 como certo. Teologia do século XVIII. Alguns estudiosos afirmaram que Cristo se tornou menos que Deus. Então também não tem como a gente entender que Jesus foi menos que Deus, porque senão ele não era Deus. Né? Você quer que lê? Não, pode, mas se quiser, pode ler. A onisciência dele. Lá em Mateus 9,4 diz assim, conhecendo Jesus e os seus pensamentos, ele está falando da cura do paralítico, disse-lhes, por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer, seus pecados estão curados ou levanteando. Então ele leu os pensamentos do cara, então ele foi onisciente. Aí tem mais 2 versículos mostrando que ele é onipresente e onipotente, eu acredito nisso. Que ele usou, mas não usou como deveria. É isso, mas foi isso que eu falei. É porque aqui no estudo, por isso que eu preferi pegar o que eu tinha colocado, de limitação. Porque aqui na Reforma Protestante diz que ele se esvaziou
de seus atributos. Ele não tinha isso. Aí ele vai falar aqui, ó, a natureza original de Cristo. No versículo 6, Cristo, antes da encarnação, existia de forma de Deus. Versículo 6 vai falar: e que, embora sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus. Era algo que se devia apegar-se. A palavra morfé significa natureza, forma visível, forma pela qual uma pessoa ou uma coisa atinge a visão. Aí vai falar aqui, ó, a mesma palavra aparece em Marcos 16:12. Abre aí. Doze. 16:12. Depois Jesus apareceu noutra forma a dois deles, estando eles a caminho do campo. Que é quando ele já tinha morrido e tinha ressuscitado, né? É isso mesmo. É isso. Ele vai falar, a mesma palavra aparece. Nesse caso, aponta para uma forma diferente da qual Jesus era comumente conhecido. Entretanto, no caso de Deus, que não tem uma forma corpórea, nos revela que Jesus é da mesma substância ou natureza de Deus. Jesus não existia na pré-encarnação como um ser que não fosse exatamente Deus. Entendeu? Ou não? Entendeu? Ele vai falar assim que Jesus, ele existia como uma forma antes da encarnação. Antes dele vir à Terra, ele tinha uma forma não corpórea. E quando ele vem à Terra, ele se transforma em corpo, uma encarnação. Então é isso que a palavra vai falar aqui. Jesus se aparecia no versículo 6 como uma forma de Deus. E aí, nessa outra passagem, ele vai falar que quando ele aparece de novo, eles usam a mesma palavra, que é morfê, que significa natureza, como alguém que está ressurreto, de outra forma física, não corpórea. Entendeu? 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 Porque o versículo vai falar aqui, ó, no versículo 6, ó, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que era algo que devia se apegar. Ou seja, mesmo Jesus sendo igual a Deus, ele não quis vir na mesma forma que Deus. Na verdade, ele veio com a forma humana. É isso que ele quer dizer no texto. Dá para entender? Ou está muito complicado? E foi com a forma de humildade, né? Porque ele poderia ser tudo, mas ele não quis ser nada. Ele quis mostrar que, mesmo toda a grandeza, mas a humildade, porque eu acho que Jesus Cristo veio ensinar foi a humildade mesmo, sabe? Tá, gente? Porque pra mim, a coisa mais difícil é a humildade na vida do ser humano. E é o ponto de que Jesus veio como homem, mostra a possibilidade de Deus abriu mão de quem ele era, né? Foi alguém que não se preocupou consigo mesmo. Eu acho que acho que é um ponto que, quando eu li o texto falando sobre esvaziar-se, não tem no texto nem o que eu escrevi, mas ele se esvazia do que ele tinha, né? Imagina que Deus tinha toda a glória, tinha tudo que ele, anjos e tudo para servi-lo, e ele se esvazia também da glória do reino de Deus. Eu estava colocando esses dias. Imagina um ser, imagine o céu como é, imagine Deus no trono, sabe, tendo milhares e milhares de anos para servir, e largar tudo lá e desce como homem, e é cuspido, e é humilhado, e apanha, e anda com o pobre, e passa fome por nossa causa. Mas esse negócio dele ter vindo como homem é só uma questão de comportamento também, porque ele não deixa de ter um poder. Por isso que eu acredito que ele é 100% Deus e 100% homem. Por quê? Porque ele não perdeu nenhum dos poderes dele. Ele não perdeu nada. Ele não perdeu. Ele vai se limitar. Tipo assim, eu sou Deus, continuo sendo Deus, continuo tendo todas as minhas características, mas eu vou me comportar como homem. Apesar de eu não ter deixado de ser Deus, vou só me comportar. Ele poderia também ter escolhido ao contrário, se comportar como Deus no corpo de homem.
Então essa é uma questão comportamental que ele escolheu fazer. Não que ele tenha deixado alguma porcentagem dele tenha deixado de ser Deus. Ele não deixou. Não tem nada na Bíblia que dá embasamento de você achar que Deus, na forma de Jesus, de homem, ele deixou alguma essência de Deus. Não tem nada sobre isso. Mas a questão aí, Tanto é que sempre fala, abriu mão de ser e não deixou de ser. Não fala nenhuma vez, deixou de ser, não, abriu mão de ser. Eu posso ser, posso fazer, mas prefiro não. Não fazer. e outro ponto depois. Assim, depois a gente vai refletir sobre o que não está escrito, sabe, nos textos. É que, por exemplo, Deus abre mão da sua glória, do reino dos céus, vem como um homem, para que nós possamos ter o reino de Deus com ele. Né? Então, o esvaziar de Deus também tem um propósito do que ele abriu mão, para que nós pudéssemos ter o que ele tem. Por isso que a palavra vai falar que nós somos filhos adotivos de Deus, né? Que nós somos co-herdeiros de Cristo, porque o que ele abriu mão nos deu a oportunidade de ter também. E o esvaziar de Deus está ligado à salvação, né? Muitas das vezes a gente, e é uma coisa que eu vejo muito, e muito mesmo, é que a gente não dá a devida importância à salvação que nós temos, né? Ao plano de salvação que Jesus teve para nós. A Bíblia toda ela é baseada no sacrifício de Jesus na cruz. De Gênesis a Apocalipse, o centro de tudo é Jesus vai vir para salvar o mundo. Só que para que ele venha salvar o mundo, ele se esvazia para que nós possamos olhar para alguém próximo a nós e ter um reino maior do que a gente já viu na Bíblia. E a gente não tem essa perspectiva. Percepção disso. A gente não tem percepção disso. A gente não entende o que é o reino de Deus. Nem quando a gente fala, nem quando a gente vive, nem quando a gente coloca em ação o reino de Deus na nossa vida. Eu falo isso para ele, assim, às vezes o que falta na nossa vida não é Deus agir. Falta a gente agir em nome de Deus. Ter fé em Deus, acreditar que Deus vai fazer, ter fé que tudo que ele faz vai acontecer. Mas a gente não é assim. A gente não olha para o sacrifício de Cristo na cruz como um ato de amor por nós, para que nós pudéssemos ser cordeiros dele. E que a palavra vai dizer que tudo que a gente pedir seja da vontade de Deus, seja congruente do que seja a palavra de Deus, vai dar certo. A gente não pensa assim. A gente é muito medroso dentro das nossas expectativas, né? Beleza? Pode ir. Ó, o autoesvaziamento foi algo que o próprio Cristo impôs a si mesmo. Então, como a Isadora falou e como eu escrevi aqui e ela fica caçando briga, Deus não perdeu, mas se limitou. Ele se impôs a isso, não foi algo que alguém colocou. O autoesvaziamento de Cristo envolve tudo o que ele fez para morrer na cruz, incluindo assumir a forma de servo. Ao fazer isso, Jesus foi encontrando uma figura humana. Isso indica que ele tinha a aparência de um homem e uma vida como de um homem, assim sendo completamente Deus. Jesus passou a ser em tudo como homem, com exceção apenas do pecado, sobre o conceito que escreveu. Aí vai falar aqui, sendo assim que sentido nós devemos associar a forma de Deus, na qual nosso Senhor preexistia. Nas homilias de Clemente, o apóstolo Pedro é representado como instinto em passagem insistindo em antropomorfia nas escrituras e sustentado assim que Deus tem uma forma concreta diante da objeção do seu oponente de que se Deus tem uma forma, deve ser também uma figura ou aparência. O apóstolo é forçado a responder, aceitando a inferência que Deus, não sei o que é isso aqui, tem os olhos e as mãos e os pés como um homem. Não obstante, não tem nenhuma necessidade de usá-los. Precisa falar uma coisa aqui? Que foi Deus próprio que escolheu se
se limitar, né? Ele que escolheu ser assim, e que esse autoesvaziamento envolve tudo que ele fez para morrer na cruz. E é aquilo que a gente fala, o que ele fez para autoesvaziar, para ele mesmo se limitar, para ele mesmo fazer, só tem como base a cruz para nos salvar. Só para isso. E aí vai falar aqui, ele vai continuar mesmo o cara falando. O autoesvaziamento de Cristo é o caminho que ele faz saindo da glória e da majestade celestial e terminando essa jornada em humilhação e vergonha na cruz do Calvário. Nesse processo está inclusa a encarnação como meio de levá-lo à morte subjetiva. Esse processo em nada afeta a divindade de Deus, nem o uso dos atributos divinos. Em vez disso, o autoesvaziamento fez com que o verdadeiro Deus morresse em humilhação, na condição de homem, para salvar os homens perdidos. Portanto, na kenosis de Cristo, se esvaziou e abriu mão de manter a sua condição condizente com a divindade, ou seja, viver na glória celestial, assumiu a humanidade para que pudesse morrer. Também só está dizendo o que a gente já falou. Alguma coisa? Uma coisa, não? Ele só está dizendo que Deus, ele se esvaziou, mas ele não perdeu seus atributos, porque senão não tinha sentido, né? Teorias falsas sobre a kenosis. Cristo abriu mão de alguns ou de todos seus atributos. Essa ideia não é sustentável por várias razões. Jesus em carne afirmou ser igual a Deus. Todo mundo sabe? Quer ler esse versículo ou não precisa? Abre aí, Isadora. João 10, 30. Aí ele vai falar aquilo que a Isadora falou. Cristo abriu mão de alguns ou de todos seus atributos. Eu sou o pastor. Não, quem enviar a mim enviar ao Pai, deve ser. Cristo abriu mão de... Está dizendo que isso é falso, que Jesus não deixou de ser Deus. Nossa, minha pergunta. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Jesus em carne afirmou ser igual a Deus. Se Jesus passou a ser menos divino, houve então uma alteração na pessoa de Deus. Conceito que colocaria a própria divindade em xeque, já que Deus não muda. Se a gente acreditar também que Jesus é diferente de Deus, não existe uma triunidade, né? Que é um ser triuno, que é 3 em 1. Então, Tiago 1,17. Toda boa dádiva, todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então também é outro conceito que a gente já estudou, né? Da Trindade de Deus. Deus tem aspectos que são dos 3 e que não tem como um ter e o outro não ter, porque senão não seria um. O outro vai falar o aspecto subjetivo da morte de Jesus exige que ele seja perfeito homem, ao mesmo tempo que o aspecto propiciatório e redentor da sua morte exige que ele seja perfeito, a fim de sanar um débito das dimensões do próprio Deus. Ele vai falar aqui, por exemplo, essa parte aqui tem umas palavras mais difíceis, mas é o que vai falar que Jesus tinha que ser perfeito para que ele fosse aceito como sacrifício de Deus. Então, se ele fosse diferente de Deus, ele não seria perfeito. Se ele tivesse qualquer característica diferente de Deus, ele poderia ter algum defeito. Por exemplo, se ele fosse tudo que Deus fosse, mas ele não fosse santo, ele não poderia ser aceito como sacrifício do próprio Deus. Nem poderia ser o próprio Deus. Mas é isso que eu estou falando, que todos esses pontos é do mesmo ponto, da primeira ideia, que Cristo abriu mão de alguns ou de todos os seus atributos. Não, Deus continua sendo o mesmo, Jesus continua sendo o mesmo de Deus. Ele apenas se limitou a não usar o que ele era. Aí vai falar o segundo ponto, B. Cristo parecia ser homem, pois disfarçava a sua divindade. Cristo não disfarçou sua divindade, ele apenas assumiu a humanidade.
A Escritura demonstra que divindade pode ser reconhecida nele. Sabe ele? Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus também nunca deixou de dizer quem ele era, né? Tipo assim, sempre que ele falava quem vê o Pai me vê, eu sou o caminho, eu sou a vida. Então, ele não escondeu que ele era um ser divino. Tá bom. E é isso. Aqui é o final, já terminou. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa? Não. É porque como eu escrevi aqui, eu já tinha feito ali. E aí na hora que eu li o texto, tem muita palavra que é muito perturbada. Aí eu falei, não, vou ler ali, vai ficar ali, que aí. Você anotou, incrível. Nossa, você não tá lá. É por causa da Você tá com muito Isadora. tempo livre, né? Não, por causa da Isadora, que toda vez ela fala que eu não anoto, aí eu anotei, ó. E aí, ó, eu sabia que a Isadora ia pegar nesse negócio, aí eu botei aqui, não perdeu, mas limitou-se, coloquei aqui. Você viu? Eu sabia que ela ia encher o saco. E eu ia botar aqui, ó, 100%, eu falei, não, aí eu não vou dar muita moral pra ela. Fala aí uma coisa. Você não queria falar comigo? Eu falei, eu não Pressão, falei, você domingo? disse que várias vezes que não tinha nada pra falar. Não tinha nada pra falar, porque a palavra foi muito boa, não Foi foi? bom demais. Eu ia falar o quê? Nossa, ô glória. Então, a palavra foi muito boa, não tem nada pra falar. Não, mas aí é pelo tema que você quer falar. Não tem nada Só pra pra você falar. dizer que ele é 100% homem, 100% Deus. Não tem nada pra falar, isso aí todo mundo sabe, né? E concorda. Então, hã? Não acabou, agora eu vou comentar. Comentando os comentários. Não tem nada pra falar. Alguma coisa, Bruno? Não. Ficou alguma dúvida, alguma coisa? Dúvida nenhuma. Presente. Isso aqui. Isso aí é coach. Agora a gente faz coach. Ficou alguma dúvida, amor? Alguma O pergunta? que é nosso? O que é nosso? Você tem que é. Não, Então fala aí. fala! Nossa, tia. Ai, fala. Fala aí. Não, fala aí, o que é? Tímido porque só tem 3 pessoas aqui. Fala. Não vou falar não. Ela não sabe o que é. Nem aprendeu. Você não fala porque não sabe. Mais uma coisa? Não. Bom demais, salvar. Por isso que é top. Fala, porque senão não vamos morar. Vamos morar? Não, mas eu não tenho nada pra falar. Tipo, a eu teve, foi Quando ela, o Messias, ela não para. a dúvida que teve, a Isadora já foi logo em cima. do Mas começo. não é que ela foi em cima. Tava escrito aqui, ela Não, não tá estava não, no sabe céu. escrito Mas aqui, mas não tá escrito no jeito- estudo. E do jeito, Tava. do jeito que tu falou, deu, como ela falou, deu um entendimento Não, diferente. tá no estudo, o final do estudo vai falar sobre isso. Não, mas Que o ele jeito não que você pode ser falou. Não, o jeito que você falou. É que ele não perdeu, mas limitou-se. Não foi isso que você disse, agora você Foi. tá dizendo isso. Não, aqui, ó, eu vou mostrar de novo, porque Ele senão anotou. ela vai ficar Você falando fica isso na sua que você nem o fala resto o da que é vida. nosso. Você estava jogando jogo da velha. Ah, isso aqui é outra coisa. Não, isso aqui é. É marcando. É, E assim. isso. Olha aqui, ó. Aqui. Não perdeu, vírgula, mas limitou-se. Mais sem i, porque com i é mais de mais. Aqui é de mais de porém. E eu ainda escrevi, que é raro acontecer, você vê? Mas eu achei mais fácil, porque realmente o estudo do estudo, ele vai falar muita coisa, mais pra encher linguiça, palavra em grego que não achei que ia resolver nada. É, não importa pra gente. E kenose, é kenose. Não, que nós isso. É, kenose. Beleza? Mais uma coisa? Então, hora pra gente terminar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós invocamos aqui em tua presença, Senhor, primeiramente para te agradecer. Te agradecer porque tu é bom o tempo todo, Pai. Obrigado por tudo, obrigado por esse estudo, que fique nos nossos corações. Que a gente possa saber, Pai, dar o devido valor a ti. Eu venho lhe pedir, Pai, nesta noite, que venha nos abençoar, que venha
guardar a nossas famílias, as pessoas que a gente não conhece, Senhor. Que o Senhor possa vir derramar tuas bênçãos sobre todo esse mundo, Pai. E faça de acordo com a tua vontade, essas coisas que eu lhe peço. Em nome de Jesus, amém. Vamos ver? Vamos com o refri? Limitou-se.